Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal de casa. Vamos continuar nossa aula de processo civil e vamos continuar de onde nós paramos na última aula. E vamos continuar quando cair. Na última aula, não dá para ver muito aqui, mas a gente estava falando, a gente estava caminhando junto com a marcha do processo, vendo cada um dos momentos processuais e paramos na réplica, né? Quer dizer, não chegamos na réplica, na hora que eu ia falar de réplica, acabou a aula e vamos continuar hoje da réplica. Só para lembrar, refrescar a cabeça de vocês, para a gente aquecer, a gente viu aqui o processo, revisão agora, gente, não é novidade isso, começa na petição inicial. Antes da citação, a gente tem o indeferimento liminar, que é indeferimento porque é relativo a questões processuais, e a improcedência liminar, que é relativa, que julga efetivamente o mérito antes da citação. Depois temos a citação, que é um ato de comunicação. Temos a resposta do réu. E aqui na resposta, olha, eu estou no código, é para ver se estão prestando atenção, eu estou no código de 73 ainda, desculpem. A situação, e aí nós temos, de regra, a audiência de conciliação e mediação, que é aquela audiência que a gente viu que não é obrigatória, mas é quase obrigatória. Só não é obrigatória se todas as partes disserem que não querem audiência. E depois chegamos então nas respostas do réu, e aqui a gente viu a contestação, o ônus de contestação específica, a revelia e vimos a reconvenção. Beleza? Então agora, depois da resposta do réu, a gente vem para a réplica. Réplica que é uma manifestação do autor sobre a resposta do réu. E a réplica é bem fácil, tá? São duas hipóteses de réplica, uma está no artigo 350 do novo CPC, a outra no artigo 351. A primeira hipótese é: se o autor alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, quer dizer, se for uma defesa de mérito indireta, a gente já viu o que é a aula passada, este será ouvido no prazo de 15 dias. Artigo 351. Se o réu alegar qualquer das matérias enumeradas no artigo 337, quais são as matérias do artigo 337? Aquelas matérias de natureza processual, né? Pressupostos processuais, condição da ação, inépcia, etc. O juiz determinará a oitiva do autor no prazo de 15 dias. Ou seja, se o réu, por acaso, alegar apenas defesa direta de mérito, que a gente viu que é aquela defesa que apenas contesta o mérito, contesta os fatos constitutivos do direito do autor, não haverá réplica. Então a réplica não é regra no procedimento, muito embora ela acabe sendo uma regra na prática, porque na grande maioria das contestações vai haver. Se não, o fato impeditivo, modificativo ou extintivo, com certeza alguma preliminar vai ter sido alegada, né? Uma questão importante da réplica é que o autor deve se cingir às questões, o autor deve se cingir aos fatos expostos pelo réu. Quer dizer, a réplica não é hora do autor inovar. Ele traz os elementos dele que embasam o direito dele na petição inicial, né? A réplica é podemos falar assim, bem grosseiramente, uma defesa da contestação. Ele se defende do que o réu alegou na contestação. Não é mais a hora de acrescentar novidades. Passada a réplica, tem um artigo ali que fala das providências preliminares. O que é? Verificando a existência de irregularidades ou de vícios sanáveis, o juiz determinará a sua coerção no prazo nunca superior a 30 dias. Isso porque, conforme o artigo 317, antes de proferir a decisão, o juiz sempre deve conceder à parte oportunidade para corrigir o vício, sempre naquela ideia de tentar corrigir, na medida do possível, todos os vícios processuais antes de extinguir o processo sem julgamento do mérito. E da réplica é só isso mesmo que tem para falar. A réplica é super simples. Alguém tem dúvidas? Podemos prosseguir? Bom, só uma coisa também,
aqui na nossa linha só para vocês não confundirem, eu vou tirar essa resposta. Aqui, como vocês viram, pode ter contestação, são N, tá? Contestação, mas pode ter reconvenção também, certo? Se o réu reconvir, o que vai acontecer? Vai vir aqui no instante seguinte, junto com a réplica do autor, o autor vai contestar a reconvenção. E aí, se for o caso, também pode ter depois réplica na reconvenção. Tá joia? E agora vamos para o próximo passo, então, da nossa linha do tempo, de margem do processo. Vou para a reconvenção, que é o saneamento ou o julgamento conforme o estado do processo. Julgamento conforme o estado do processo, gente, eu vou falar bem dele daqui a pouco, depois que eu falar de sentença. Isso aqui vai ser uma sentença, mas só por hora, só para a gente entender o que é esse julgamento conforme o estado do processo, ele é o julgamento antecipado, né? É porque quando a gente fala em julgamento antecipado, a gente está falando em julgamento antecipado do mérito, que está aí no artigo 355. Quando a gente fala em extinção do processo, é por questão processual. Então, por isso que fala julgamento conforme o estado do processo, que é o gênero no qual são espécies da extinção do processo nessa fase, ou julgamento antecipado. Se aqui, né, for o caso, então, se houver vícios processuais que não puderam ser sanados em nenhuma das oportunidades, extingue o processo, é o julgamento do mérito, artigo 354, e se for possível julgar desde já o mérito, aqui há o julgamento antecipado do mérito e o processo acaba aqui. Quando vai ser possível? Via de regra, quando não houver necessidade de produção de provas. Porque daqui para frente, a gente começa a fase probatória, né? Não tem mais, a fase postulatória já acabou. Então, se não precisar mais de prova, vai ter o julgamento conforme o estado do processo, o julgamento antecipado do mérito. Mas a gente vai ver isso com mais detalhes daqui a pouco. Se for preciso produção de provas, quer dizer, se não ocorrer se não houver necessidade de produção de provas, se não ocorrer nenhuma das hipóteses de julgamento conforme o estado do processo, então a gente vai ter o saneamento. Aqui é uma coisa muito importante no novo CPC. Antigamente, né, se falava em despacho saneador, pode-se falar em despacho saneador até hoje, mas o despacho saneador, durante o tempo, ele começou a ser meio deixado de lado. Assim, ele era só um parágrafo no CPC antigo. Muitos juízes nem davam despacho saneador, tocavam o processo. E esse novo CPC ele deu uma super importância para o despacho saneador, tanto que eu sempre coloco em verde as novidades, né? Eu coloquei o título em verde, porque é um artigo inteiro com 9 parágrafos. E antes era um parágrafinho só em um artigo. Então, o saneamento do processo ganhou muita importância no novo CPC. E o que é o saneamento do processo? É uma atividade de organização e de programação do processo. Programação em que sentido? A partir daí, é no saneamento que, primeiro, né, o juiz vai sanar ainda mais uma vez se houver questões processuais pendentes. O ideal é que nessa altura do campeonato já não haja mais questões processuais pendentes, mas normalmente tem. E aí ele vai, as duas coisas mais importantes, inciso segundo e inciso quarto, delimitar as questões de fato sobre as quais se cairá a atividade probatória. O que é isso? Ele vai identificar, ele vai deixar muito claro ali quais são os fatos controversos e quais são os fatos sobre os quais se produzirá a prova. Quando a gente estudou contestação, vocês lembram que a gente estudou o artigo, esqueci o número do artigo, no CPC antigo era o 302, a gente é o novo artigo 341.
quando a gente estudou o artigo 341, vocês lembram que eu falei dos fatos controversos e dos fatos incontroversos, né? Os fatos incontroversos, aqueles que são ou admitidos pelo réu, ou aqueles que, por uma omissão de impugnação do réu, são tomados como incontroversos por efeito do artigo 341. E há os fatos controversos, quer dizer, aquele fato que o autor, que o réu expressamente impugna na contestação. Quer dizer, o autor alega que, naquele velho exemplo do acidente do trânsito, passou no sinal vermelho, o réu vem e nega. Isso é um fato controverso. E aí, sobre esse fato, como é controverso, deve incidir prova. Então, é nessa decisão que o juiz vai pegar e vai falar, olha, tem essa questão aqui, está em controvérsia, essa questão aqui não está em controvérsia, nós vamos ter que produzir prova sobre ela, e vai falar já nessa decisão, conforme o inciso segundo, quais são as provas que vão ser produzidas em cima para provar, né, essa questão. Já que eu falo do 3, bom, pode falar do 3, definir a distribuição do ônus da prova. Agora, vocês já devem ter ouvido falar aí da nova denominação do ônus da prova, vocês vão ver isso na aula de provas. Por hora, tenho em mente que o ônus da prova não é mais uma coisa estanque, como era no CPC de 73, que o autor tinha que provar os fatos por ele alegados e os réus por ele alegados. O juiz pode, dependendo de determinadas circunstâncias, redistribuir esse ônus da prova no processo. Vocês vão ver todas as hipóteses, etc., na outra aula, mas o momento para fazer isso é, então, a decisão de saneamento. Outra coisa que é muito importante, que é uma grande novidade, é delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito. Isso não existia no código anterior, isso nunca constou no nosso processo civil. Isso é muito importante, porque o juiz, na decisão de saneamento, tem que estabelecer quais são as questões de direito, não só de fato, mas as de direito também que importam. Quer dizer, isso evita aquela decisão por fundamento surpresa, né? As partes alegam. Como vocês sabem, a gente viu na aula passada que o juiz conhece o direito, ele não está vinculado ao direito alegado pelas partes. Mas isso não significa, segundo o novo inciso 4º desse artigo aqui, que o juiz pode, de repente, na sentença, julgar por um fundamento que não foi discutido antes. Então ele tem que delimitar agora, aqui na decisão de saneamento, quais são as questões de direito. Se necessário, ele vai designar a audiência de instrução de julgamento, que a gente vai ver daqui a pouco. E o que mais que tem? Bom, realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos, solicitar ajustes no prazo comum de 5 dias, fim do qual a decisão se torna estável. Isso aqui funciona quase como uns embargos de declaração, né? O prazo é o mesmo, 5 dias, mas essa estabilidade, essa preclusão não afasta o cabimento de agravo do instrumento, se for uma hipótese, nem a possibilidade de impugnação disso em preliminar de apelação. Vocês vão ver isso lá na aula de recursos, como que funciona o sistema de impugnação, o sistema de recursos agora no CPC, mas deixo isso para a aula de recursos. As partes podem apresentar ao juiz delimitação, isso aqui é interessante também. Vocês lembram lá da primeira aula do negócio jurídico processual, né? Que é aquele negócio jurídico sobre o processo, que as partes podem levar para o juiz. Segundo aqui esse parágrafo segundo, as partes podem apresentar para o juiz uma delimitação consensual das questões de fato e de direito. Quer dizer, as partes podem meio que fazer um saneamento entre elas mesmas e levar para uma homologação de juiz. Isso é uma grande novidade. Acho que vai se discutir muito ainda quais são os limites dessa possibilidade, né? Mas para a gente, por enquanto, isso não interessa. Parágrafo 3º também é novidade. Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, o juiz deverá designar a audiência. Quer dizer, então o CPC tem uma outra possibilidade de audiência aqui. Aqui na frente a gente vai ter a audiência de instrução de julgamento, esse caneta não gosta, e a gente já tem essa primeira audiência aqui, e a gente ainda vai poder ter uma audiência, que é a audiência de saneamento aqui, se for o caso, né? Junto com o saneamento pode se realizar em audiência
é em cooperação com as partes. Você lembra do artigo 6, que é diretriz geral do novo CPC inteiro, sobre o princípio da cooperação. E aí nessa parte, nessa audiência, o juiz pode inclusive convidar as partes para integrar ou esclarecer suas alegações. O que mais que tem de interessante aqui nesse artigo? Bom, pode testemunhas, prova de provas. Provas também, questão de ele tem que nomear o perito e estabelecer um calendário para a realização da perícia aqui, na decisão de saneamento também. E aqui no fim tem uma norma de organização, que as pautas deverão ser preparadas com intervalo mínimo de 1 hora entre as audiências. Que é uma questão de organização, né? Também não importa muito, mas é importante vocês saberem. Bom, passando o saneamento, então, mais uma vez, vamos partir para frente, faltou um negócio aqui no meio. Como a gente já viu, depois do saneamento vem as provas. Só que a gente não vai ter aula de provas agora, vocês vão ter aula de provas com o professor Paulo em outra aula, a gente vai pular. E aí a gente tem a audiência de instrução e julgamento e depois a sentença. Audiência de instrução e julgamento. Bom, a audiência de instrução e julgamento também é feita para provas, né? A audiência de instrução e julgamento só vai ter lugar se houver necessidade de produção de prova oral. Pode ser a prova testemunhal, depoimento pessoal, ou a oitiva que é uma novidade no CPC também, que é a oitiva de expert em determinada matéria, como se fosse um expert witness, que vocês vão ver também na questão de provas. Mas, por exemplo, se tiver só uma prova pericial e não houver necessidade de ter esclarecimento e julgamento, não tem audiência de instrução e julgamento, né? Então não é uma coisa que vai ter em todo o processo. Aqui depois vocês leem esses artigos, que é muita coisa, que é bastante coisa e assim, muita regra que não importa tanto, mas só para a gente ver o que eu grifei aqui, deixa eu destacar o que é mais importante para vocês saberem. Primeiro, instalar a audiência. O juiz tentará conciliar as partes, independentemente do emprego anterior de outros métodos de solução consensual de conflitos. O juiz sempre tem que tentar conciliar as partes no novo CPC. O juiz exerce poder de polícia dentro da audiência. O que é isso? Ele tem que mandar a ordem, o decoro, ele tem autoridade ali para retirar quem estiver incomodando, ele pode requisitar a força policial, mas ele também tem que tratar com validade as partes, advogados, defensoria. Ele tem, isso é novidade, embora isso já fosse, esse artigo aqui, a novidade, ele tem que registrar em ata todos os requerimentos apresentados. A audiência poderá ser adiada por convenção, quando alguém não puder comparecer por motivo justificado. E aí tem um artigo ali que eu pintei de verde também, que é novidade, é que por atraso injustificado no seu início, em tempo superior a 30 minutos. Isso já constava do Estatuto da OAB. Então o CPC incorporou isso aí. O impedimento deverá ser comprovado até a abertura da audiência, quer dizer, as partes não podem alegar impedimento depois da audiência. Aqui não tem mais nada. O que mais tem aqui? Bom, na audiência vão se produzir as provas, né? Isso a gente não vai falar nessa aula aqui, então vocês vão ver na aula de provas. No fim da audiência, o juiz dá a palavra às partes. Se forem questões muito complexas, isso vai ser substituído por razões finais escritas no prazo de 15 dias, conforme parágrafo 2º do artigo 364. E aí o juiz apresenta a decisão na hora ou no prazo de 30 dias. Uma questão não muito importante, mas que é uma diferença para a audiência de conciliação e mediação, é que essa audiência é una e contínua. Vocês viram lá na audiência de conciliação e mediação que ela pode suspender as atividades e remarcar por dali 2 meses, né? Essa tem que começar e acabar, se não der tempo ela tem que ser remarcada para a próxima data possível. Então não existe essa possibilidade de cisão como na audiência de conciliação e mediação. Portanto, vocês não confundirem.
mais que tem aqui de interessante? Bom, e aí tem duas novidades que estão lá pintadas de verde, que a audiência poderá ser integralmente gravada em imagem e áudio, em meio digital ou analógico. Quer dizer, o juiz pode utilizar de meios digitais, o código trouxe isso agora, para registrar a audiência. E parágrafo 6º, que é uma coisa importante para nós que atuamos como parte, a gravação pode ser realizada por qualquer das partes, independente de autorização. Então, se vocês quiserem gravar uma audiência da qual vocês são advogados, defensores, o juiz não pode proibir. E a audiência será pública, ressalvada os casos de segredo de justiça. E aí a gente vai para a sentença, e aqui a gente chega numa parte bem importante da aula que a gente vai ficar muito tempo. A sentença e coisa julgada, né? Só que antes de entrar na sentença, eu coloquei algumas premissas, que são alguns pontos que eu gostaria de deixar claro com vocês antes da gente entrar. Primeiro, que eu já comentei na aula passada, mas é bem importante, eu acho que vale a pena a gente aprofundar, para vocês entenderem legal isso aqui, porque vocês vão ver que vai ser bem importante hoje, que é a diferença de ponto de questão, a diferença de questão de mérito e questão processual. Primeira coisa, ponto e questão. Ponto é algum fundamento da demanda ou da defesa que seja incontroverso. Quer dizer, é uma alegação de fato ou de direito incontroverso que ninguém questionou. Isso é um ponto. A partir do momento que alguém questiona esse ponto, quer dizer, os fatos incriminados, as controvérsias, elas são chamadas de questões. Parece meio idiota essa distinção, mas é uma distinção antiga do Carnot, que o Dinamarca usa muito e a doutrina usa muito. Então, o ponto duvidoso, né, aqui é a questão. E existem as questões de fato e as questões de direito, questões sobre fatos e questões sobre direito. E aí, dentro das questões de direito, aqui entra na distinção que é importante, que é muito importante para vocês entenderem sentença e coisa julgada. Existem 3 tipos de questões no processo. A questão processual, deixa eu chegar para cá, né? Vou usar esse quadro. Questão processual, a questão de mérito e o mérito, que é diferente de questão de mérito. A primeira distinção é bem simples, que é a diferença de questão processual dos dois outros tipos de questões. A questão processual é aquela questão atinente ao processo, ao procedimento, a relação jurídico-processual, quer dizer, inépcia, a gente já viu, inépcia da petição, questão de regularidade do processo, pressuposto processual, tudo isso é questão processual. Questão que não altera, não influi na relação jurídica discutida ali naquele processo. E a gente tem as questões relativas ao mérito, que são questões atinentes à relação jurídica de direito material, quer dizer, questões que não são acerca do processo, mas sobre aquela situação da vida trazida ao processo. Então, qual é a diferença de questão de mérito e mérito? Mérito é a pretensão levada a juízo. Uma decisão de mérito é aquela decisão que decide essa pretensão levada a juízo. Como assim? Imaginem lá aquele mesmo exemplo de sempre do acidente de carro, e vem a parte e pede uma indenização. Qual é o mérito dessa causa? É o sinal vermelho? Isso é mérito? Passar no sinal vermelho é mérito? Isso, o mérito da causa é a pretensão levada, é o que está no pedido. É a indenização que a parte está pedindo. E as questões de mérito?
Aí passar no sinal vermelho ou não, se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva, incidir tal ou tal norma. Então, assim, questão de mérito são todas as questões que envolvem, né, o mérito, que envolvem a relação de direito material, portanto, não questões processuais, mas que são pressupostos para o julgamento do mérito. Felipe, pode falar que são os fatos primários e secundários ou não? Não. É outra coisa. Que... Não, mas se relacionasse mérito aos fatos primários... Não, porque mérito é a pretensão levada. O julgamento de mérito é o julgamento da pretensão. É dizer, você tem o direito, você não tem o direito. Isso é mérito. Questão de mérito são todas as outras questões que são julgadas para se conseguir chegar nesse mérito, para se conseguir julgar esse mérito. Isso é importante, parece muito abstrato, mas para a gente saber depois o que vai fazer coisa julgada, o que não vai, isso é muito importante saber. Eu vou continuar, vou dar mais exemplos, acho que vai ficar claro para vocês. Deixa eu ver se está faltando alguma coisa aqui. Isso mesmo. Bom, aí aqui eu coloquei um texto de resumo. Então, no curso do procedimento, enquanto colhe elementos que habilitam o juiz a julgar o mérito, quer dizer, acolher ou rejeitar o pedido, o juiz decide questões processuais, que são questões relativas ao procedimento e à relação jurídico-processual, e questões de mérito, questões relativas ao mérito, mas que com ele, com o próprio mérito, não se confundem. Aí aqui como vocês gostam muito de latim, eu trouxe dois termos para vocês saberem, pode aparecer na prova. Insider tanto, quer dizer, as questões de mérito e as questões processuais são decididas insider tanto, quer dizer, em caráter incidental, durante, como etapa lógica necessária para se chegar a algum ponto. Resolução principaliter, que é a decisão principal, a decisão quanto ao objeto do processo mesmo, e aí vai ser a decisão de mérito. Joia? Deixa eu passar aqui. Aí, uma pergunta para vocês agora, para eu não ficar falando sozinho. Prescrição e decadência, vocês acham que é questão processual, questão de mérito ou mérito? Oi? Processual, mérito? Prescrição é processual. Decadência é mérito. Acho que pode ser o mérito. Pode? Se ela ocorrer, ela vai ser mérito, vai resolver com mérito. E se ela não ocorrer a prescrição, então ela terá sido processual. Quase. A decadência é mérito e a prescrição? Não, os dois são questões são mérito, lato sensu, digamos assim, nenhum dos dois são processual. Isso está no Código Civil, quer dizer, é atinente à própria relação jurídica mesmo, né? A prescrição existe e a decadência existe independente de você ter ajuizado uma ação, né? Então é material isso. E o próprio Código de Processo Civil, depois tem um artigo aí, vocês vão ver que fala que é material. Mas, e aí está o que o Adriano falou. Se o juiz julgar uma demanda improcedente, reconhecendo a prescrição, isso é mérito. Por quê? Porque o juiz respondeu aquele pedido formulado pela parte, dizendo, olha, você não tem direito não, tem prescrição, então é mérito. Agora, se ele, no curso do processo, rejeitar a alegação de prescrição e decadência, quer dizer, falar, olha, não tem prescrição e decadência não, vamos tocar a bola pra frente. Isso é uma questão de mérito, porque isso é um mero pressuposto para que ele chegue na decisão de mérito depois. Legal? Foi processual aí? Não, é sempre nunca vai ser processual. Você pegou aqui, são 3 tipos de decisão. Mas se ele não tem decadência, vai ser uma questão de mérito? Questão de mérito, não mérito. Questão de mérito. Nunca processual, porque isso não é relativo ao processo, isso é relativo ao próprio direito. Então, se eu não tenho direito, eu não teria direito de estar não é uma questão de procedimento? Não, porque a decadência e a prescrição existem antes do processo. A decadência e a prescrição estão no Código Civil. Isso existe independente de você ter ajuizado o processo. A questão processual são questões relativas a
a formação da relação jurídica processual. A relação ao procedimento, e elas existem independente do processo. Quer dizer, a gente celebra um contrato aqui de uma dívida, eu não te pago. Passa um tempo, essa dívida está prescrita. Só que a gente não ajuizou nada, a gente não ajuizou demanda. Não tem processo para ser uma questão processual. É independente do processo, entendeu? Aí a diferença, então, uma outra diferença que tem a ver com isso aqui, que é a diferença de questão prejudicial e questão preliminar. A questão prejudicial são questões de méritos relevantes para a solução do mérito da causa. Ou seja, influem diretamente no mérito da causa. São questões de mérito, das quais dependem o julgamento do mérito. No caso do acidente de trânsito, o fato da pessoa ter passado no sinal vermelho ou não é pressuposto para que o juiz julgue a demanda procedente ou improcedente. A questão preliminar, por sua vez, são as questões de natureza processual. Elas não influem diretamente no mérito. E aqui mais um exemplo para você entender. Quando se rejeita, quando se acolhe uma questão processual, isso não influi no mérito. Se você extingue o processo por falta de algum pressuposto processual, você simplesmente extingue o processo, você não julga o processo improcedente, você não fala que aquela parte não tem o direito. Quando você julga a prescrição, sim, você diz que ela não tem o direito que está prescrito. Então a questão preliminar, em regra, é a questão processual. Aqui um exercício para fixar. Débora, eu coloquei Débora porque eu sabia que a Débora ia estar aqui, que ela não estava. Move mais uma vez uma demanda indenizatória de trânsito contra Paulo. Coloquei Paulo porque o nosso querido professor Paulo está tirando a carteira agora, depois dos 30 anos, e acho que vai ser meio perigoso aí, ele daqui a um tempo motorizado. Move demanda indenizatória contra o Paulo, reivindicando danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. Débora alega que, dirigindo seu veículo em excesso de velocidade, ultrapassa o sinal vermelho e colide com o seu veículo. Com excesso de velocidade, sinal vermelho. Paulo, em contestação, alega: a petição inicial é inédita. A prescrição e não estava em excesso de velocidade nem ultrapassou o sinal vermelho, ou seja, controverteu os dois fundamentos de fato da demanda da Débora. O juiz, ao julgar a ação, rejeitou a alegação de inépcia e a alegação de prescrição. Entendeu não estar demonstrado que Paulo ultrapassou o sinal vermelho, mas por haver prova de que Paulo estava em excesso de velocidade, julgou procedente o pedido para condenar Paulo nos termos da inicial. Identifique as questões processuais, as questões de mérito e o mérito. Questões processuais. Ou questão, né? Oi? Só inépcia. A questão é só inépcia. Questões de mérito. Prescrição. Sinal vermelho é excesso de velocidade. E o mérito do processo é o pedido de indenização. Parabéns, vocês entenderam direitinho. Segunda premissa, antes de a gente começar a falar em sentença. Bom, cognição. O que é cognição? Cognição é uma atividade intelectual de conhecimento. Todos exercem cognição no processo, mas aqui o que interessa para a gente é a cognição do juiz, né? É a atividade, então, do juiz de analisar e valorar as alegações e as provas produzidas pela parte. Quer dizer, as questões de fato e de direito que são deduzidas no processo, cujo resultado é o alicerce, o fundamento do julgamento do mérito. Essa definição é do Kazuo Tanabe, o professor da USP, que tem a grande tese aí sobre cognição. Então, cognição é aquela atividade do juiz de ler o processo, analisar o processo e decidir. É a atividade que ele faz para decidir. Só que, para a gente não ser uma coisa tão simples, a gente dá uma complicada e fala em cognição em sentido horizontal e vertical. E aí, vamos voltar para explicar. Então a gente tem... Bom, deixa eu apagar aqui. Cognição.
cognição no plano horizontal, no plano vertical. No plano horizontal, a gente fala de extensão, né, da cognição. E no plano vertical, a gente fala de profundidade da cognição. Vamos começar na profundidade, né? O que significa profundidade? A cognição ela pode ser mais ou menos profunda. Quer dizer, eu pego um celular aqui, olho ele rapidão, falo, tá, celular legal aqui, olhei rápido. Eu pego o celular e fico analisando, vejo qual é a marca, a memória, a velocidade, etc. Eu exerci graus de cognição diferente, né? Eu olhei rapidinho e no processo é a mesma coisa. O juiz pode fazer uma cognição mais rápida de determinada situação ou uma cognição mais profunda. E nesse sentido a gente fala em cognição exauriente, que seria aqui a cognição mais profunda de todas, exauriente, e a cognição sumária, que é a não exauriente. Não exauriente. Como assim? Né? O juiz vai olhar o processo mais ou menos. Por que isso? Em determinadas hipóteses do processo, o juiz ainda não tem condições de exercer uma cognição exauriente. Então ele, por meio de uma cognição sumária, uma cognição mais simplificada, ele toma algumas decisões. Eu estou falando de quê? Tutelas de urgência, tutela antecipada, tutela cautelar. É uma cognição sumária, quer dizer, ele não tem todos os elementos necessários para analisar aquela situação, mas por causa de diversos motivos, vocês vão ver na aula de tutela de urgência, ele precisa dar uma decisão. Então ele dá uma decisão sumária, com cognição sumária, por isso é precária e pode ser revista, e depois ele vai confirmar ou não quando tiver condições de dar uma decisão com cognição exauriente. Legal? Fácil, né? No plano horizontal, então, de extensão, ela pode ser... Como é que eu vou desenhar isso aqui? Vamos ver. Ela pode ser... Ela pode ser assim, parcial ou plena. Não, ridículo, esquece. Bom, ela pode ser parcial ou plena. O que é isso? No plano horizontal agora, não estamos falando no plano vertical. Isso diz respeito à extensão da cognição. Que matérias podem ser conhecidas, que matérias não podem ser conhecidas. Como assim, né? Essa cara. Em alguns casos, e aí são casos mais raros, mas existem esses casos, não se pode conhecer de todas as matérias referentes ao processo, naquele determinado processo. Que casos, por exemplo? Ação possessória. Vocês vão ver isso também em um momento oportuno, mas a ação possessória, o juiz só pode conhecer de matéria referente à posse. Ele não pode conhecer de matéria referente à propriedade. Porque, enfim, tem várias razões lá da ação possessória, vocês vão ver no momento oportuno, mas se o autor, se o réu alegar propriedade numa ação possessória, isso não importa para o julgamento. Outro exemplo que eu coloquei aqui, ação de desapropriação. Na ação de desapropriação, o réu só pode discutir questões relativas ao processo e o valor da indenização. Ele não pode discutir se a desapropriação é justa ou não, ele não pode discutir os motivos da desapropriação. Isso se chama restrição horizontal na cognição. Então a gente fala em cognição parcial, quando o juiz puder conhecer só de algumas matérias, e de cognição plena, quando o juiz puder conhecer de qualquer matéria dentro daquele procedimento, que é o caso do procedimento comum e da maioria dos procedimentos, certo? Alguém tem alguma dúvida disso? Não? Entendeu tudo? Legal. Então a gente acaba as nossas premissas
e vamos partir para a matéria propriamente dita. Sobre essa extensão, mas a gente só pode conhecer do que eu pedi, isso já não seria ela restrita? Sim, mas na ação possessória você não pode pedir com base em propriedade, você só pode pedir com base em posse. Se você quiser pedir com base em propriedade, você move uma ação reivindicatória, entendeu? No caso da desapropriação, você contesta, mas você só contesta o valor da indenização, você não contesta os motivos do decreto, se o decreto é ilegal, entende? É claro, o juiz só pode conhecer o que você pediu, mas em determinados procedimentos você só pode pedir com base em algumas coisas e você só pode se defender com base em algumas coisas. Tá? Atos do juiz. São 3 os atos do juiz, na verdade agora tem a prisão da corda também. 4 então, né? Sentença no novo CPC mudou o conceito de sentença de novo, sempre muda. No novo CPC é pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento no artigo 485 e 487, a gente já vai ver quais são esses artigos, mas o 485 fala que é extinção do processo sem exame do mérito, e o 487, julgamento de mérito do processo, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Essa é a sentença. Decisão interlocutória, o pronunciamento judicial de natureza decisória, que não seja sentença, e despacho todos os demais pronunciamentos do juiz. Então, o que é importante aqui? A diferença de despacho e decisão interlocutória, embora a gente trate tudo como despacho na prática, né? Você vai, vou despachar com o juiz, na verdade, aquilo é uma decisão, não é um despacho. O despacho não tem conteúdo decisório. Qual que é a consequência disso? Você não pode recorrer de uma coisa que não tenha conteúdo decisório, porque não houve decisão. No caso, aquele negócio, abre-se vista-se a parte, cite-se. Tem os atos meramente ordinatórios também, que são as questões mais simples ainda que o despacho, que podem ser praticados de ofício pelo servidor, que é disjuntada, vista obrigatória. Vista obrigatória não é nem despacho, é ato ordinatório que o próprio escrevente pode fazer isso. E o acórdão, que vocês sabem, é o julgamento colegiado proferido pelos tribunais. O acórdão pode ser decorrente de um agravo, que tem por origem uma decisão interlocutória, ou pode ter origem em uma sentença que, enfim, por meio de ter origem em uma apelação que informou uma sentença. Aí, elementos da sentença. Toda sentença tem 3 elementos. Vamos desenhar uma sentença, se parece. Aqui tem o relatório. Aqui os fundamentos. E aqui embaixo o dispositivo. Sentença. Não está aparecendo a sentença. Bom, relatório. Relatório é um breve histórico do caso, com a participação das partes, o juiz vai e conta aquela historinha do caso, as principais controvérsias, é uma contextualização. O que é importante vocês saberem de relatório? Não tem muita coisa importante. O que é importante vocês saberem é, no juizado especial civil, é dispensado o relatório das sentenças, podendo o juiz fazer um breve resumo dos fatos ocorridos durante a audiência. É uma exceção que, de repente, pode cair em prova. Vai ser importante mesmo, vai ser a fundamentação e o dispositivo. E no novo CPC, principalmente a fundamentação, que tem muita novidade, acho que pode vir em questão. Fundamentação, né? São as razões pela qual o juiz vai decidir alguma coisa no dispositivo. Qual que é o fundamento, o fundamento da fundamentação, né? Qual é a razão de ser da fundamentação? Artigo 93, inciso 9 da Constituição. Esse artigo é muito importante. É o que fala que todos os julgamentos do judiciário serão públicos, quer dizer, a publicidade do judiciário e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Ou seja, é uma garantia constitucional a fundamentação.
que é então a fundamentação ou motivação. A fusão é contra a doutrina que chama de motivação. Enunciado das razões em que se apoia a decisão da causa. Ela é formulada em um movimento logicamente anterior e se direciona às conclusões. Na motivação, o juiz soluciona a questão de fato e de direito, o que é diferente do que ele faz no dispositivo. No dispositivo é onde ele efetivamente decide o mérito, onde ele enfrenta o mérito da causa. Ela é, então, instrumental com relação ao dispositivo. Ela serve para motivar, para embasar o dispositivo. Dupla função da motivação. Quem fala isso é o Fred Didier. Ela tem uma função endoprocessual, que é a função pela qual a motivação serve para que as próprias partes controlem a legalidade daquela decisão, para que elas possam recorrer, para que o Tribunal Superior possa analisar aquela decisão. E uma função extraprocessual, que vai mais no sentido de uma legitimação de uma função democrática. No Estado democrático, a gente quer que os juízes não sejam arbitrários e que dos pressupostos para não haver arbitrariedade do juiz é que as decisões sejam motivadas, né? Você tem que... é uma garantia mais política. Questões resolvidas na motivação. O juiz deve analisar todos os pontos de fato ou de direito dos quais dependam a admissibilidade e o teor do julgamento de mérito. Isso é doutrina, Dinamarca. Vocês vão ver que a jurisprudência era meio preguiçosa com relação à motivação. A jurisprudência, ela, principalmente nos tribunais superiores, né? Eu já falei de jurisprudência defensiva. Os tribunais superiores, eles tem muito trabalho, eles tentar dar uma cortada nos recursos e tal, e eles começaram a dar uma desprezada um pouco na motivação. Não que eles desprezassem a motivação, a necessidade de ter motivação, mas o conteúdo da motivação eles passaram a não analisar muito, em alguns casos dar uma ignorada em alguns vícios, e aí tem uma novidade. Aí tudo isso aqui, aí eu coloquei, que tudo isso é novidade no CPC. Esse parágrafo 1º do artigo 489, que diz: não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que... E aí ele começa a listar várias regras que o juiz tem que observar para motivar uma sentença ou uma decisão judicial qualquer. Isso foi meio criticado, principalmente por juízes, né? Porque o código está me ensinando a fazer sentença e tal, mas é uma tentativa do legislador de obrigar mesmo o juiz a se ater às alegações da parte, né? Porque muitas vezes o juiz não combate devidamente aquele seu fundamento. Então, eu acho que é importante depois vocês darem uma olhada com carinho nesses incisos, porque como é uma prova para partes, esses incisos são muito importantes para as partes no momento de controlar a legalidade daquela sentença. Quer dizer, na sua apelação, no seu agravo, agora você tem um fundamento legal para dizer por que o juiz não fundamentou. Então, eu acho que isso é importante para a gente. Você quer alguma coisa? Eu queria saber se eu posso usar esse artigo no processo penal para fundamentação da decisão. Olha, eu não... Vocês perguntam porque eu só... Não sei se deu para ouvir. O colega perguntou se pode usar esse artigo no processo penal. Assim, a garantia, o artigo, na verdade, esse artigo, se você pode pensar que esse artigo ele não inovou na ordem jurídica, porque tudo que está aqui decorre do artigo 93, inciso 9, né? Mas eu acho que já alegar isso no processo penal, não sei. Pergunta para o professor de processo penal, depois talvez ele tenha uma opinião, mas não se aplica porque pode ou não se aplica. Mas como a garantia de motivação é comum a ambas, né, você pode usar ainda que como, não como norma, mas às vezes como um reforço de argumentação, por exemplo, sabe? Mas bom, vamos lá ao que o artigo está falando. Então, não se considera fundamentada a decisão que se limitar a reprodução a paráfrase de ato normativo, quer dizer, a decisão que copiam a lei sem explicar por que a lei se aplica àquele caso concreto, que emprega conceito jurídico determinado sem explicar o motivo concreto. Quer dizer, de novo,
invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Não enfrentar, e esse aqui é importante, não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Já que a gente vai ver um julgado recente sobre isso aqui. 5. Se limitar a invocar precedente enunciado sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou superação do entendimento. No caso de colisão entre normas, quer dizer, o juiz deve justificar quais foram os critérios utilizados por ele para aplicar uma norma em detrimento da outra. E, parágrafo 3º, a decisão deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos em conformidade com o princípio da boa-fé, que aí é um princípio geral, né, no nosso novo código. Aí aqui o julgado que eu queria falar sobre aquele inciso 4º. De junho de 2016, já sob a vigência do novo código. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tem encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo artigo 489, que a gente acabou de ler, veio confirmar a jurisprudência já sedimentada do Conselho Superior Tribunal de Justiça, sendo o dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. Aí eu pergunto, né? Se você não enfrentou aquela decisão, como é que você está dizendo que ela não é capaz de infirmar? Porque isso aqui é uma carta branca para o juiz, ele decidir do jeito que ele quer, e aí ele fala, todos os outros argumentos não são capazes de infirmar a decisão, ponto. Não foi isso que o artigo 489, parágrafo 1º, quis, e você vê que é raro assim, a gente já ter um precedente sobre o novo código do STJ, né? Mas esse veio 3 meses depois da entrada em vigor, já caçando aí o artigo 489, tornando ele sem efeito praticamente. Mas vamos ver como é que isso vai caminhar, né? Tem muito tempo ainda de jurisprudência para ser sedimentada. Bom, dispositivo. É o preceito concreto imperativo ditado pelo juiz em relação à causa. A resposta do Estado juiz à pretensão formulada pelo autor, quer dizer, o efetivo julgamento, né? Então aqui na sentença você tem relatório, trata-se o procedimento de processo, de blá blá blá, fulano de tal, atropelou, não sei quem, fundamento. E tem aqui no caso, vige tal, artigos, fatos, tal, dispositivo. Antes exposto, julgo o processo, aí efetivamente é o mérito, né? Julgo o mérito, julgo procedente, por isso não, julgo procedente para isso, ou improcedente, ou extinto o processo, isso tudo aqui está no dispositivo. Dispositivo, aí, sobre sentença, tem uma questão que é muito importante também, e que ganha mais importância ainda com o novo CPC, que é a teoria dos capítulos da sentença, que é vocês conhecem uma teoria do Dinamarca, na verdade ele é quem escreveu a principal obra no Brasil sobre isso. Capítulo sentença, o que é isso? A sentença se divide em tantos capítulos. Deixa eu reformular. A sentença se divide em vários capítulos, desde que você possa decompô-la. Então ela vai se dividir em tantos capítulos quantos os quais você consegue decompor. Vou dar um exemplo. Vamos dar um zoom aqui na sentença, aqui é o dispositivo. Vamos supor aqui, condenação, danos morais, dano primeiro material, né? Depois danos morais, lucros cessantes, honorários, cada item desse aqui é um capítulo de sentença diferente. Por que é isso? É só para dividir? Oi? Também, mas já vou dar os exemplos que não necessariamente isso, mas nesse caso sim, a gente consegue decompor essa sentença em
em 4 coisas distintas, né? Vai ter uma outras hipóteses depois, mas vamos começar aqui. Por que a gente divide isso? Só para ficar bonito? Não, isso aqui é muito importante para a gente analisar recurso e coisa julgada. Porque se eu recorrer só disso daqui, eu posso recorrer só de 2 capítulos, eu posso recorrer só desse capítulo, eu posso recorrer só desse, os outros transitam em julgado. E aí isso vai implicar na execução, vai implicar no efeito do recurso, isso implica no momento em que cada capítulo pode transitar em julgado em momentos diferentes. E no novo CPC, já que a gente vai ver, é possível uma sentença parcial, não é uma sentença, vai ser uma decisão parcial. O novo CPC permite que a gente cida a sentença, e aí você, por exemplo, a gente já vai ver isso, mas em um momento anterior você profere um julgamento antecipado sobre os danos materiais e o processo continue para resolver o resto. Então e aí isso vai ser impugnado de maneira diferente, vai estar julgado de uma maneira diferente. Então é importante você entender muito bem essa ideia dos capítulos de sentença. Essa não é a única hipótese de capítulos. Eu exemplifiquei aqui outras hipóteses. Quando há mais de uma pretensão, é essa hipótese que eu tratei. Então, acumulação de pedidos, se houver um pedido reconvencional, vão ser outros capítulos ali. Quando há apenas uma pretensão, mas ela pode ser decomposta. Como assim? Eu pedi 100 mil. O juiz deu 60 mil. Vocês concordam que, com relação ao meu pedido de 100 mil, 60 mil foi procedente, mas 40 mil foi improcedente? Então, assim, dessa parte aqui, quem vai ter legitimidade, interesse para impugnar vai ser o réu. Dessa parte aqui, o autor. Então, são 2 capítulos de sentença distintos sobre o mesmo pedido, né? Porque, nesse caso, eles podem se decompor. Outra hipótese, se aqui eu tiver uma decisão sobre um pressuposto processual, a petição inicial não é inédita. É uma decisão de questão processual. Pode vir o réu, né? O autor não, mas o réu pode recorrer só disso aqui. E aí ele pode, lógico que não vai acontecer isso, mas ele pode impugnar só esse fato, só essa nulidade aqui, né? Enfim. Capítulo da decisão que julga os custos processuais honorários, eu já tinha colocado aqui os honorários. Então você pode recorrer só dos juros. O juro está errado, a correção, essa taxa de correção está errada. Então tudo isso são capítulos autônomos, né? A sentença vai ter tantos capítulos quantos você conseguir decompô-la. Repercussões da teoria, eu já falei. Regra da congruência. Acabou o capítulo de sentença, alguém tem dúvida? Tá. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito... Tá, só tá aqui, tá bom. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que foi demandado. Quer dizer, Dinamarca, existe um eixo imaginário entre pedido, causa de pedido e sentença. Quer dizer, a sentença, gente, ela é um espelho da inicial, mais reconvenção, sobre a reconvenção. Quer dizer, a sentença não pode dar nada a mais do que foi pedido, nada diferente do que foi pedido, não pode se omitir com relação a algum pedido, ela não pode dar esse pedido com base em causas de pedir não alegadas na inicial, e ela só vincula ela só pode decidir com relação àquelas partes que estão na inicial. Então, o Dinamarca fala desse eixo imaginário. Então, entre os elementos da demanda, né? Vocês lembram que eram partes, causa de pedir e pedido. E a sentença, tem que haver aqui um eixo aqui imaginário, tem que ser tudo igual. É claro que o pedido vai poder ser procedente ou procedente de parte ou não, mas tem que ser entre as mesmas partes
e tem que ser com relação às mesmas causas de pedir e julgar os mesmos pedidos, procedentes ou improcedentes. E aí a doutrina sistematiza vícios de congruência. Isso a gente está falando, né, da regra da congruência. Quais são esses vícios? São 3 tipos de vício: a decisão ultra petita, extra petita e a decisão citra petita. A decisão, eu sempre confundo essas duas, não sei se ultra e extra, não, é difícil saber, né? Mas tem que dar uma decorada aí. Ultra petita, a decisão que concede quantitativamente mais. O que é quantitativamente mais? Você pediu 100, o juiz deu 120. Extrapolou do pedido. E a decisão extra petita? O juiz dá coisa... aqui é uma diferença de qualidade, mas não necessariamente mais. Ele dá coisa diversa. Quer dizer, você pediu um cavalo, te deu um boi, sei lá. Você pediu uma... Sabe, você pediu uma coisa e te deu outra. Exemplo tosco, mas... Você consegue coisa pedida mais a coisa diversa. Tem uma coisa. Também vai ser extra petita se a decisão der a coisa pedida mais uma diversa. Por exemplo, você pediu um cavalo, a gente dá um cavalo e um boi. Entendeu? Essa petita. Não é ultra, não? Oi? Não é ultra, não? Não. Ultra é quantidade. A diferença aqui é quantidade e diversidade. Por exemplo, o cavalo é idiota, mas assim, você pega uma obrigação de fazer quando você tem determinada coisa, o juiz vai te dar uma perdas e danos. Tá, ultra petita, você não pediu isso. Agora ele vai te dar os dois, também foi ultra petita. Tá? Decisão citra petita, não é infra, é citra. O juiz dá menos do que o pedido. Isso é diferente, na verdade ele decide menos do que o pedido. Isso é diferente de dar menos do que o pedido, porque dar menos do que o pedido é uma improcedência parcial. O que é isso? Citra petita. Na verdade, citra petita sempre vai ser caso de omissão parcial. Você pede danos morais mais danos materiais, né? O juiz dá os danos morais e não fala nada sobre os danos materiais. É omisso. Agora, pedir 100 de danos materiais, o juiz te deu 60. Isso é uma improcedência parcial, né? Bom, conteúdo da sentença agora. Vai você, tá? Porque essa parte é mais... Tem dois artigos que falam do conteúdo da sentença. Artigo 485, que é a sentença terminativa. A sentença terminativa é aquela sentença que não é de mérito, sentença, portanto, de conteúdo processual. E o artigo 487, que fala da sentença com resolução de mérito. Aqui, enfim, não vou ficar lendo tudo isso também, bom vocês conhecerem isso em casa. Várias das hipóteses de julgamento sem resolução do mérito são aquelas hipóteses de indeferimento liminar, são as hipóteses que o réu deve alegar como preliminar de contestação. As questões se repetem, né? Quer dizer, indeferir a petição inicial, processo ficar parado durante 1 ano por negligência das partes, o autor não promoverá as diligências que lhe incumbiam, o abandono do autor por 30 dias, verificar a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, reconhecer perempção e dispendência de coisa julgada, verificar a ausência de legitimidade e de interesse, acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem, homologar a existência da ação, enfim, deixa eu ver o que tem de importante aqui. Oferecida, tá, sobre existência, tem 2 novidades aqui, mas eu preparei um outro slide, vou falar isso daqui a pouco. Em todos os casos, e aqui é muito importante, até grifei de verde, negrito,
no novo código, isso é novidade, em todos os casos, dessa sentença vai caber apelação, em todos os casos, o juiz terá 5 dias para retratar-se. Então tem um juízo de retratação aqui em todos esses casos, né? Isso é novidade. Decisão de mérito. Haverá resolução de mérito quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido, né? Já expliquei para vocês o que é uma decisão de mérito. Decidir de ofício ou requerimento sobre a ocorrência de decadência ou prescrição. Olha como é que o legislador colocou aqui. Quando ele decidir sobre a ocorrência de decadência ou prescrição, quer dizer, se não ocorrer, vai ser uma questão de mérito e o processo vai continuar. Quando ele homologar reconhecimento da procedência do pedido, já vou falar disso, transação, que é um acordo, e a renúncia à pretensão formulada na ação. Na reconvenção, já vou falar disso também. Parágrafo único, o juiz tem que dar oportunidade para as partes se manifestarem acerca da prescrição e decadência antes de julgar, naquela ideia de que, do artigo 9º, que nenhuma decisão será tomada contra uma parte antes de ouvi-la, e sempre que possível, artigo 488, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveita eventual pronunciamento nos termos do artigo 485. O que ele está falando aqui? Isso aqui é aquela regra de instrumentalidade das formas que a gente já viu. O que ele está falando nessa decisão? Se for um caso de julgamento, de extinção do processo sem o julgamento do mérito, se a decisão for favorável à parte, a quem aproveita a parte que não deu causa aquele vício, sempre naquela ideia de ver de quem é o prejuízo, né? O juiz pode resolver o mérito nessa hipótese. Aqui, desistência da ação, renúncia à pretensão, reconhecimento da procedência. O que são isso? O que são essas coisas? Primeiro, desistência da ação. Desistência da ação é o autor chegar e falar: olha, não arrependi de ter ajuizado esse processo, não quero mais. Ponto. Se o réu, após a contestação, depende de concordância do réu. Então, antes da contestação, o autor pode desistir independentemente de concordância do réu. É um ato do autor, quer dizer, ele ajuizou a ação. Não é uma decisão de mérito, porque está lá no artigo 485. Se não é decisão de mérito, não faz coisa julgada, então essa demanda pode ser proposta depois e ela só pode ocorrer até a sentença, porque isso é uma coisa que está escrita aqui no parágrafo 5º do artigo 485, certo? Renúncia à pretensão. E é importante vocês entenderem essa diferença de desistência e renúncia. Renúncia também é um ato do autor, só que é diferente da desistência, porque a desistência o autor desiste só do processo. Na renúncia, o autor renuncia o direito dele naquele caso. É como se ele entrega os pontos para o réu, ele decide que o réu vai ganhar. Isso vai ser uma decisão de mérito, isso vai fazer coisa julgada, não depende da concordância do réu. É como se na renúncia, a renúncia tem o mesmo efeito de uma improcedência, né? É o autor falar: não tenho direito mesmo, e o juiz homologa. Isso vai fazer coisa julgada, quer dizer, não vai mais poder ser discutido. A desistência é só processual, a renúncia, então, a decisão que homologa ela é de mérito. As desistências, se quiser voltar, pode voltar na renúncia. Não pode, porque aí ele reconheceu que ele não tem o direito, né? Reconhecimento da procedência do pedido. Aí é um ato do réu. Ele é semelhante à renúncia, só que aí o réu diz: não, eu concordo com o autor, ele realmente tem o direito. Aí também é homologado por sentença de mérito, não depende de concordância e faz coisa julgada. Coloquei um julgado aqui, mais ou menos recente, de 2012, já um pouco antigo, sobre o silêncio do réu no caso de desistência. Quer dizer, o réu tem que se manifestar depois da contestação sobre a desistência da ação, né? Nesse caso aqui, o réu ficou silente depois de instado a se manifestar,
E aí homologou-se a desistência, né? Então o silêncio do réu quanto à desistência acaba valendo como concordância tácita, segundo esse julgado aí do STJ. Na renúncia, depende ou independe da forma? Independe. Felipe, na resistência, quantas vezes? Tem assim números de vezes? Existe, depois propõe. Existe? Acho que não. Tem. Eu acho que na Então, cabalista tem, né? 3 vezes, né? Oi? Então, tem de abandono, né? Que aí dá caso a perempção. Mas isso não. Abandono é 3 vezes? 3 vezes. Ó, abandono, tá aqui, ó, artigo 485, inciso 3º, isso é o abandono. Aí, onde é que está a perempção? Não tá aqui, eu não vou lembrar onde vai estar, mas aí ele faz permissão, esse 3º diz que a perempção, que é o caso de abandono 3 vezes, ele não pode propor. Mas da denúncia eu não conheço. Não sei, na verdade, vou olhar depois. E aí, como a gente já viu a sentença, a gente volta lá atrás naquela parte que eu pulei, que era o julgamento conforme o estado do processo. Que agora você teve um que eu tive que pular, porque eu tive que explicar a sentença toda, porque aquilo é uma sentença. Então, julgamento conforme o estado do processo. Existem 2 espécies de julgamento conforme o estado do processo: a extinção do processo e o julgamento antecipado do mérito. Extinção do processo, ocorrendo qualquer das hipóteses prevista nos artigos 485 e 487, inciso 2º e 3º, que é o caso de homologação de qualquer, que é desistência, decadência, prescrição e homologação dessas coisas aqui. Aí chama-se, nesse caso, a extinção do processo. Vou pular esse parágrafo único que eu já falo dele. Julgamento antecipado. Quando o juiz vai julgar antecipadamente o pedido, então, proferindo sentença com resolução de mérito, não houver necessidade de produção de outras provas, quer dizer, o juiz olha para o processo e vê que ou a matéria é só de direito, ou não tem fatos incontroversos, ou as provas são só documentais, já estão todas ali, ele julga. O réu foi revel e não ocorreu o efeito previsto, e ocorreu o efeito da revelia, que é o artigo 344, e não houver requerimento de prova, porque vocês lembram da aula de revelia que mesmo o réu revel ele pode chegar no processo ainda e pedir prova. Bom, e aí esse parágrafo que eu pulei e o resto, e esse resto tudo em verde aí. Agora, como eu já tinha adiantado, existe a possibilidade de decisão parcial do mérito ou extinção parcial do mérito, que não existia no CPC anterior. Isso é uma grande... Deixa eu ver se tem... aqui não. Isso aqui é uma das grandes novidades do novo CPC. Isso não era possível no CPC antigo. E acho que isso vai cair bastante em várias provas aí, porque... Bom, o que significa isso? Eu já expliquei brevemente, mas vamos de novo. Cheguei aqui na fase do julgamento antecipado do mérito. Eu tenho um pedido que é incontroverso, segundo o artigo 356, inciso 1º. O pedido 1, então o juiz julga. Como que julga? Só que o pedido 2 precisa de prova. Nosso processo vai continuar, vai ter aqui a fase de provas e só depois vai vir a sentença do pedido 2. Quais são as hipóteses que isso pode ocorrer? Primeiro, isso pode ser tanto uma extinção parcial, quer dizer, o juiz pode entender que parte do pedido, parte inicial está inepta com relação a um pedido, mas com os outros ela prossegue. E o juiz também pode ser com relação ao mérito. Quando que vai ser com relação ao mérito? Quando o
o pedido foi incontroverso. E aí não é que a questão de fato é incontroversa, o pedido é incontroverso, quer dizer, a parte não aquele pedido, né? É diferente da questão ser controversa. Estiverem condições de imediato julgamento nos termos do artigo 355, quer dizer, se não houver necessidade de produção de provas sobre o pedido 1, mas houver contra o pedido 2, você julga o pedido 1 e o processo segue pelo pedido 2. A decisão que julgar parcialmente o mérito poderá conhecer, tá, isso aqui não importa muito, a parte também para depois, é porque é coisa de liquidação e tal, você não importa agora. Bom, parágrafo 3º. Esse pedido aqui o pedido 1 pode transitar em julgado, por exemplo, não tem recurso, tem o pedido 1, ele é julgado, o processo continua, não tem recurso. Essa decisão que julgou esse pedido, ela transita em julgado e aí a eventual execução é definitiva. Isso está no parágrafo 3º. A liquidação de novo não precisa. E a decisão proferida com base nesse dispositivo é impugnável por agravo de instrumento. Isso é importante. Vocês viram lá que o conceito de sentença é a decisão que põe fim, com base no artigo 485, 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum. Então isso aqui, embora seja uma sentença, não é uma sentença, é uma decisão interlocutória que julga o mérito. Então no novo CPC, não há exclusividade da sentença poder julgar o mérito, mas o mérito pode ser julgado em decisão interlocutória, que é essa hipótese aqui. Isso não vai se chamar sentença, isso vai se chamar decisão interlocutória de mérito, vai poder transitar em julgado e o recurso não é apelação, é o agravo de instrumento. E vai caber, por exemplo, um rescisório disso aí. Vocês vão ver lá na aula de recurso, meio de impugnação. Isso aqui eu já falei. No CPC de 73 não era possível. Coloquei aqui um julgado de 2015, a teoria da unidade estrutural da sentença, a obstar a ocorrência de pluralidade de sentenças numa mesma fase recursal. Isso, CPC de 73, ultrapassado. Aqui, gente, eu coloquei, isso aqui é um quadro comparativo entre três coisas que estão em vermelho. O julgamento antecipado parcial do mérito, a tutela de evidência e a tutela antecipada do CPC de 73, porque tem a ver, que são hipóteses muito parecidas e eu acho que pode vir alguma questão aí no concurso confundindo vocês. Artigo 356, julgamento antecipado parcial do mérito. Uma das hipóteses disso é quando o pedido foi incontroverso, certo? Então, se tiver pedido incontroverso, julgamento antecipado parcial do mérito. Isso no CPC de 73, como não existia essa possibilidade de cisão da sentença, era hipótese de tutela antecipada. Olha, a tutela antecipada poderá ser concedida quando um dos mais pedidos mostrar-se controverso. E aí, vamos agora para a tutela de evidência, que é alguma coisa parecida com esse artigo, parágrafo 6º do antigo 273, né? A tutela de evidência será concedida aqui no inciso 2, que é o parecido, e no 4 também. As alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente, houver tese firmada em julgamento, e o quarto. A petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Quer dizer, o réu impugnou aqueles fatos, ele impugnou aquele pedido, só que o juiz achou que a prova dele é fraca. Isso não é hipótese de julgamento antecipado parcial, isso é hipótese de tutela de evidência. Vocês vão ver direitinho a tutela de evidência em uma aula específica sobre tutela de urgência. Mas eu quis fazer esse quadro comparativo aqui porque, enfim, no CPC de 73 isso era uma hipótese de tutela antecipada, né? Exercício para a gente distrair um pouco. Em uma ação proposta com pedido de condenação, Defensoria do Espírito Santo, 2016, uma ação proposta com pedido de condenação à indenização por danos materiais e danos morais, após a apresentação de contestação, o magistrado entende que o primeiro pedido restou incontroverso e por isso condenou o réu ao pagamento dos danos materiais comprovados
E, no mesmo ato, determinou o prosseguimento da ação somente em relação aos danos morais. Essa decisão tem natureza jurídica de: letra A, tutela provisória incidental da evidência, mas não apresenta recorribilidade imediata, pois não comporta recurso de agravo do instrumento, mas apenas apelação após a sentença final. Sentença final de mérito e, portanto, desafia a apelação. Não. Julgamento antecipado parcial de mérito e, portanto, desafia recurso de agravo do instrumento. Sim. Julgamento antecipado parcial de mérito e, portanto, desafia recurso de apelação. Não. Só o recurso está errado, né? Tutela provisória incidental de urgência e, portanto, desafia agravo do instrumento. Não, também. Aqui ele deu uma misturadinha, né, com tutela de evidência para coisa julgada. São 5 para as 9, vamos parar?